Os X-Men já enfrentaram os Vingadores. Os X-Men já enfrentaram um Quarteto Fantástico. Os X-Men já enfrentaram vários outros grupos de super-heróis. Entreveros entre super-heróis é a regra no universo Marvel, né? Imagina quando tem um crossover com outra editora, então. Mas no próprio universo Marvel, você já viu um crossover entre duas raças? É o que nós vamos contar hoje pra vocês, logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo para vocês Inumanos vs X-Men, mega crossover que encerrou aí toda uma fase da equipe mutante com Extraordinários X-Men volume 1, com Uncanny X-Men volume 4, com All New X-Men volume 2, uma série aí de títulos intercalados dos mutantes após os eventos das Guerras Secretas 2015, escritas pelo Jonathan Hickman. E essa saga aqui que eu vou contar hoje para vocês tem muitos antecedentes. A gente começa aí por Infinito do Jonathan Hickman, O Eixo, também um arco, uma minissérie durante os eventos da fase Nova Marvel após Vingadores vs X-Men. A Morte dos Mutantes, foi o nome que recebeu em português, podia ser traduzida como A Morte do X, que foi a história que contou a morte do Ciclope, isso mesmo, morte do Ciclope dos X-Men. E tudo isso vai se juntar, vai se costurar para dar prosseguimento às tramas desenroladas nos títulos mutantes avulsos e unir todo mundo para lutar contra os Inumanos. Eu vou contar tudo isso hoje para você, daqui a pouquinho, assim que você se inscrever e ativar o sininho. Convite que a gente sempre faz a você, peço, faça isso aqui se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se você já é inscrito, aproveita, curtir e compartilhar esse vídeo. E você, se está se inscrevendo agora no final do vídeo, se você gostou, aproveita e faz o mesmo, beleza? Antecedentes. X-Men e Vingadores, O Eixo. Os eventos que antecedem O Eixo, que é a saga que eu vou citar rapidinho aqui, você encontra na coleção de encadernados dos Fabulosos Vingadores, dos primeiros. Ameaça Vermelha, Os Gêmeos do Apocalipse, Ragnarok, Vingar a Terra e Rumo ao Eixo. Depois disso vem o Eixo propriamente dito. E o que é o Eixo? Uma tentativa aí do Caveira Vermelha, que havia roubado o cérebro do Xavier. Xavier tinha morrido durante os eventos dos Vingadores vs X-Men. E foi lá onde seu corpo estava sepultado durante a Ameaça Vermelha. Ele roubou o cérebro do Professor X e implantou aí a parte responsável pela telepatia em seu próprio cérebro, se tornando assim um telepata. E a partir daí começou a usar seus poderes para destilar ódio contra os mutantes, sendo o principal adversário da primeira fase da revista Fabulosos Vingadores, inimigo tanto dos X-Men quanto dos Vingadores. Nesse período, usando esses poderes telepáticos recém-adquiridos, o Caveira Vermelha plantou uma sugestão pós-hipnótica na mente de Homem de Ferro, Tony Stark, para que ele produzisse sentinelas contra os mutantes com a tecnologia Stark. Esses sentinelas iam ser usados pelo Caveira para perseguir a raça mutante e também para policiar o seu primeiro campo de concentração mutante lá nas ruínas de Genosha. Ele foi derrotado, mas quem o derrotou justamente em Rumo ao Eixo foi Magneto junto aos Fabulosos Vingadores, que acabou por aparentemente matá-lo, o que libertou o Massacre. Isso mesmo, Massacre, aquela entidade psíquica que já se alimentou dos medos, ódios e sonhos desfeitos do próprio Professor X, combinados às memórias tristes de Magneto, e que estava presa exatamente naquela porção do cérebro de Xavier que o Caveira Vermelha uniu a si mesmo. Então, o Massacre, agora se autodenominando Massacre Vermelho, surgiu e teve que ser necessária a união dos principais heróis e vilões da Terra para combater o Massacre. Em determinado momento, não sendo capazes de derrotá-lo, isso já nos eventos da saga O Eixo propriamente dito, eles apelam ao Doutor Estranho e ao Doutor Destino, que resolvem realizar um ritual de inversão. O plano por trás disso era fazer com que a índole no controle do corpo do Massacre trocasse, então passasse ali de uma parte do cérebro, que era a predominante, Johann Smith, o Schmidt, o Caveira Vermelha, para Charles Xavier, a parte menor ali na parte do cérebro que foi implantada, né, depois. Um homem altruísta, benigno, que então encerraria o ataque. Infelizmente, o ritual até funcionou, mas não do jeito que eles esperavam. Ele trocou todas as identidades dos personagens envolvidos. Não a identidade propriamente dita, mas a índole. Então quem era vilão virou herói, quem era herói virou vilão. Não foram as mentes que trocaram de corpo, tá, pessoal? Foi o próprio personagem que passou a ser vilão ou passou a ser herói. Isso foi a fonte aí da
regeneração de Dente Sabre durante um período, é por isso que ele vai estar ao lado dos X-Men em Uncanny X-Men Volume 4. E também foi o que tornou Destrutor um vilão durante um período, que também faz parte dos antecedentes que a gente quer contar aqui. Infinito. Infinito, de Jonathan Hickman, foi uma história em que Thanos veio até a Terra para tentar aí matar um de seus filhos, um inumano. Thanos estava atravessando o cosmos, matando todos os seus descendentes, em quaisquer espécies com as quais ele tenha procriado, e ele tinha um filho inumano, justamente Tani. A exigência dele de que Raio Negro dos Inumanos revelasse o paradeiro de seu filho resultou na destruição de Attilan sobre Nova York e na liberação de névoas terrígenas por todo o globo terrestre. A morte dos mutantes. A morte de Ciclope. E aí, nesse evento, já bem depois das Guerras Secretas 2015, nós vamos ficar sabendo que aquelas névoas terrígenas liberadas lá durante o infinito são tóxicas aos mutantes. Porém, elas não se misturaram à atmosfera. Existem duas grandes nuvens de névoa terrígena passeando pelo mundo. E quando elas chegam em lugares, em grandes centros urbanos, onde há pessoas com DNA inumano, pessoas que descendem dos inumanos mutados originalmente pelos Kree lá na antiguidade da raça humana, essas pessoas entram numa espécie de crisálida e ressurgem depois como inumanos, já com seus poderes, com seus dons. O problema, que a gente não tinha sido mostrado até a morte dos mutantes, é que nesses mesmos lugares, se houver um mutante, ele morre, ele sofre aí os efeitos de uma doença que passou a ser conhecida como varíola M, ou às vezes morre instantaneamente, e passa também, quando sobrevive, né, com os efeitos da varíola M, além de ter uns calombos, ali, uns tumores pelo corpo, a ter dificuldade para usar seus poderes. Vampira chegou a ser contaminada aí pela varíola M, nós podemos acompanhar isso no título Fabulosos Vingadores, desse período de depois das Guerras Secretas 2015. E Ciclope é morto instantaneamente pela exposição às névoas terrígenas, ao isso ocorrer mutantes na Ilha Muir. Inclusive também é essa morte do Homem Múltiplo de Jamie Madrox. Mas a Rainha Branca, diante da morte de Ciclope, decide criar uma ilusão segundo a qual ele sobreviveu. Ela achou que aquela morte foi muito boba, muito simples para ele. Simplesmente entrar numa ilha, respirar o ar, ser tomado de tumores e morrer. Ela não aceitava aquilo para seu marido. E ela passou a usar seus poderes telepáticos com a ajuda das Cuco, das gêmeas Stepford, durante o resto todo da saga A Morte dos Mutantes, simulando a presença de Ciclope, para concluir a saga com ele atacando o Raio Negro para tentar destruir as névoas terrígenas e morrendo no processo. Tudo uma ilusão criada pela Rainha Branca, exceto pelo Raio Negro, que, acreditando na ilusão, contra-atacou, e nós não sabemos se o grito de Raio Negro, por mais potente que seja, realmente superaria as rajadas de Ciclope e o mataria numa situação real. Mas foi a morte que a Rainha Branca achava que era digna para seu marido e permitiu que todos visualizassem essa morte. Apenas uma pessoa, além das Cuco, das Stepford, foi colocado a par de que isso era um Ingod, justamente o Destrutor que havia se tornado vilão durante os eventos de O Eixo. Inumanos vs X-Men. E Inumanos vs X-Men vai começar meses depois de todos esses antecedentes, com o Fera, que estava trabalhando com os Inumanos esse tempo todo, uma vez que os Inumanos têm ciência do que as névoas terrígenas têm feito aos mutantes. Eles contataram o Fera, que os estava ajudando a tentar encontrar soluções para esse problema, pois os Inumanos também não querem abrir mão do seu novo status quo, como uma das raças mais numerosas do planeta Terra, mas não querem manter esse status às custas de sangue mutante. Então o Fera estava trabalhando diretamente com a Rainha Medusa, tentando encontrar um jeito de salvar os mutantes e preservar as névoas terrígenas. Mas Fera fez uma descoberta muito ruim, e decidiu levá-lo aos X-Men antes de levá-lo aos Inumanos. Sua descoberta é que as névoas terrígenas estavam se dispersando e logo fariam parte da atmosfera da Terra, tornando o planeta inteiro inabitável para os mutantes. Mais do que isso, ele já tinha percebido que a exposição às névoas terrígenas, quando não matava o mutante, não produzia a varíola M, o esterilizava. Então ele estava convencido de que era o fim da raça mutante na Terra e que eles deveriam, a exemplo aí dos eventos mostrados em Vingar a Terra, procurar seu lugar para viver entre as estrelas. Os X-Men, claro, todas as equipes de X-Men, inclusive, os extraordinários X-Men de Tempestade, que tinham sua base no Limbo e que contavam aí com o velho Logan vindo diretamente do futuro, depois dos eventos do futuro alternativo, depois dos eventos das próprias Guerras Secretas de 2015. Os fabulosos X-Men liderados por Magneto, com o Dente Sabre regenerado nas suas fileiras,
com Psylocke também na equipe, Monet, Mística, Fantomex e o Arcanjo. E os novíssimos X-Men, que eram basicamente 4 dos 5 X-Men originais. Jean Grey fazia parte dos extraordinários X-Men junto com o velho Logan. E o Gênesis, clone de Apocalipse, criado por Fantomex, um infante clone de Apocalipse, fazia parte da equipe. Então nós tínhamos ali a Id, a Thermal, da geração Hope também, completando os novíssimos X-Men. E é a reunião de todos esses personagens que chega à conclusão de que os Inumanos não vão aí ceder facilmente na destruição das névoas terrígenas, que sequer é cogitada pelo Fera. O Fera protesta veementemente, mas é derrotado pelos outros X-Men e feito prisioneiro, enquanto eles iniciam aí as 3 equipes juntas a elaborar um plano para invadir Átila e destruir as névoas terrígenas. O dispositivo é produzido para isso e o plano começa a ser traçado. Uma das primeiras etapas desse plano é eliminar uma das ameaças a uma tentativa tão difícil quanto essa. E essa ameaça é Karnak, o inumano capaz aí de ver quaisquer falhas apenas de observar as coisas. Karnak provavelmente notaria a invasão dos X-Men, notaria as armadilhas dos X-Men. Então ele é o primeiro a ser aprisionado numa ação conjunta da equipe. Nós vamos ver aí que os Inumanos também têm seus cuidados com os mutantes. Eles preveem a movimentação das névoas terrígenas pela atmosfera do planeta, chegam primeiro e tentam evacuar todos os mutantes que eles localizam lá para evitar que eles sejam vítimas das névoas terrígenas. E é exatamente assim, nesse ato de bondade, que eles vão ser emboscados. Gorgon acredita que está ali recolhendo um velho, um senhor idoso que vive nas ruas, quando este na verdade é Magneto. E assim, pouco a pouco, o ataque começa. Vários Inumanos em vários lugares do planeta passam a ser emboscados pelos mutantes. E os mutantes iniciam seu plano de invasão a Átila. Medusa logo toma ciência da tentativa de invasão, convoca todos os Inumanos do planeta para proteger a cidade sagrada e o confronto está armado. Só que no meio disso tudo nós temos vários pequenos problemas, porque faltou aí contato dos X-Men. O que acontece é que a Rainha Medusa não quer que as névoas terrígenas sejam destruídas, mas também não quer a morte dos mutantes. Eles já estão demonstrando isso desde o começo. E eles não sabem das descobertas do Fera, que ele levou primeiro a conhecimento dos mutantes. Então, lá perto do final do confronto, quando as equipes de X-Men e a raça dos Inumanos estão todas embrenhadas no confronto em Átila, eles chegam perto de um entendimento. Porque a verdade é que se soubesse das descobertas do Fera, a própria Rainha Medusa teria destruído as névoas terrígenas para não ceifar vidas mutantes. Mas é nesse momento que a Rainha Branca vai se revelar. Vai revelar toda a fraude que ela cometeu. Inclusive, parte dessa já tinha sido revelada nas páginas de All New X-Men, que era publicada na revista X-Men Volume 3 da Panini, logo após os eventos de Guerra Secreta 2015. Pois lá o jovem Ciclope já tinha descoberto que sua versão mais velha não era o responsável pelo ataque inicial aos Inumanos após os eventos da Ilha Muir. A própria Rainha Branca havia contado isso a ele. E aí ela tem seu surto de vilã e conta isso de novo e inicia sua vingança contra os Inumanos antes que se possa chegar a um entendimento. E aí nós vamos ver que ela inclusive possui ali os Sentinelas, só que agora eles estão programados para atacar Inumanos e não mutantes. Ela vai ser derrotada pelas forças conjuntas, ela vai ser aquela grande vilã que faz as duas equipes se unirem. Ela vai ser derrotada tanto por Inumanos quanto por X-Men. Mas vai ser salva por Destrutor, que diz estar tomando conta dela em honra a seu irmão, mas nós sabemos, ele se tornou um vilão, ele vai se regenerar depois durante os eventos de X-Men Blue, né, X-Men Azul, na próxima fase ainda, que vem depois dos eventos de Inumano vs X-Men. Mas ela vai conseguir fugir então com a ajuda dele, os Sentinelas vão ser derrotados e Medusa própria vai usar o dispositivo projetado por eles para erradicar as névoas terrígenas da atmosfera e assim preservar os mutantes. E esse foi nosso resumo de Inumanos vs X-Men. Saga muito importante aí, que marcou a transição da fase logo depois das Guerras Secretas 2015 para a fase seguinte, onde os X-Men voltaram a ser divididos em cores, né, como nos anos 90, tendo aí os títulos X-Men Blue e X-Men Gold. Depois surgiu também X-Men Red. E lá perto da conclusão chegou a ser lançado um título, inclusive chamado X-Men Black, com os vilões de X-Men. Fantomex, a gente citou recentemente que Fantomex em determinado momento já fez upload de sua consciência para o mundo, se tornou ele próprio o mundo, nas palavras dele mesmo durante a história. Foi em X-Men durante os eventos de Inumanos vs X-Men, inclusive usando as habilidades de Karnak para invadir o mundo de uma maneira muito parecida com a forma com a qual a gente foi vê-lo aí em Giant Size Fantomex, usando pessoas
para poder distrair o mundo enquanto ele vai até o Ultimato. Nesse caso, a conclusão foi ele fazendo upload de sua consciência para passar a controlar todo o mundo. E para você entender melhor isso e melhor as motivações de Phantom X, eu recomendo muito que você assista o nosso vídeo X-Men Principais Personagens de Phantom X. E em breve nós já vamos trazer mais algumas sagas recentes dos mutantes, já dos anos 2000. Vamos trazer aí a conclusão da trilogia iniciada lá em Gênesis Mortal. Então nós vamos trazer a vocês a ascensão e queda do Império Shi'ar e Imperador Vulcano. E aproveita, deixar suas dúvidas e seus pedidos aqui, que a gente traz muito mais aí. Só você dizer pra gente o que você quer. No mais, espero você para os nossos próximos vídeos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E lembro você, se gostou do vídeo, essa é aquela hora. Curte, compartilha, nos ajude. No mais, o canal Fator X volta em breve. Até lá!